cada planta e cada semente que foi colocado no chão por mãos humanas carrega consigo um pedaço da nossa história. Uma história mais sua e minha do que você pode imaginar. Hoje vamos conversar sobre algo que todos nós, de alguma forma, estamos ligados: a agricultura. Desde os tempos pré-históricos, a agricultura tem sido a nossa mais importante ferramenta. Enquanto, em todas as partes do mundo, domesticamos gradualmente diversas espécies de plantas e animais. Processo que permitiu grandes avanços, não apenas no crescimento da população humana, mas também no nosso avanço tecnológico. E são essas nossas formas de plantio e consumo atuais que precisam urgentemente de uma mudança. A Convenção da Biodiversidade, um tratado da Organização das Nações Unidas, definiu como objetivo para uma melhor relação com a natureza a modificação nos meios de produção primária e, claro, nossas formas de consumo, e propõe a adição das florestas dentro da trindade das necessidades básicas humanas, que são água, comida e energia. Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Eu sou o Zé. Eu sou a Claire, e esse é seu espaço agroecológico. Vamos voltar um pouco no tempo e entender como a agricultura se tornou parte essencial da nossa espécie. Imagine há milhares de anos quando nossos ancestrais viviam como caçadores-coletores. A vida era incerta, dependendo exclusivamente de constantes migrações para conseguir alimento. E há 10.000 anos atrás, tudo mudou, quando aconteceu a Revolução Agrícola, ou a criação da agricultura, lá no Mediterrâneo Oriental. E existem evidências que podemos ter aprendido a manejar a natureza há muito mais tempo. Nós começamos a domesticar plantas e animais, e aos poucos foram formadas as primeiras comunidades agrícolas. Essa transição permitiu que a maior parte da população humana deixasse de ser nômade e começasse a construir vilarejos e até grandes cidades. E assim, a agricultura se tornou parte da história humana, moldando civilizações e também as guerras. Uma jornada agrícola que começou há milhares de anos e continua até hoje. Nós, que trabalhamos com a terra, colocando sementes no chão, somos parte dessa tradição ancestral. Estamos conectados a essa longa linha de agricultores que, através de sua prática e conhecimento, moldaram o mundo em que vivemos. Envolvendo inclusive você que come só uma alface, ou o tomate do seu molho, ou até a batata do seu purê. Será que poderíamos ser chamados de animais pastadores muito especializados por seres de outros planetas? Bom, provavelmente. É incrível pensar que cada planta que cultivamos, cada semente que semeamos, é uma continuação dessa história, escrevendo novos capítulos na grande narrativa da agricultura humana. E pode deixar que vamos ter um episódio só para falar de sementes. E da próxima vez que você plantar uma semente, lembre-se, você está participando de uma história que começou há milênios. Uma história de conexão com a terra, de aprendizado contínuo e um profundo respeito pela natureza. Porém, quando vamos aos mercados, encontramos uma pequena variedade de todas as plantas comestíveis. E claro, também vamos falar das punks, as alimentícias não convencionais ou alimentícias tradicionais. Por resultados de fatores econômicos e sociais que favorecem determinadas culturas, desfavorecendo outras, a agricultura moderna, com seu foco em monoculturas e alta lucratividade, deixa de lado a diversidade tão grande de cheiros, sabores e nutrientes das nossas florestas. Todos os dias, cada vez mais áreas naturais são abertas.
o que, usando o fogo, transforma em fumaça todo o material que fica estocado nas árvores e também no chão. Queimadas criminosas de áreas naturais, sob a fuligem de milhares de seres vivos sendo consumidos. Uma das grandes consequências do fogo é a produção de gases como o CO2, o principal gás que nós produzimos e que agravam as mudanças climáticas, sendo o desmatamento a nossa maior fonte desses gases produzidas no Brasil. Isso para se plantar cada vez mais, enquanto as áreas de plantio de monocultura mais antigas são cada vez mais inertes e em processos de desertificação. Estamos cometendo o que praticamente toda civilização antiga que desapareceu antes da gente já fez: consumir os recursos naturais desenfreadamente. Ou como diriam por aí, um agrosuicídio, ou agromineração, o colapso climático, ou a sexta extinção em massa. Ok, e por que estamos falando tudo isso? Tem solução? E vamos lembrar, não estamos querendo salvar o mundo, porque ele não precisa ser salvo de forma alguma. Nós, humanos, que estamos precisando de uma ajudinha, principalmente depois de viver os 12 meses mais quentes dos últimos 100 mil anos. Mais de 100 pessoas morreram, isso só nas últimas 2 semanas, tá? No México, por causa do calor. Mais de 61 mil pessoas morreram de calor na Europa no verão de 2022. O Escritório Europeu da Organização Mundial da Saúde afirmou que a onda de calor na Europa foi responsável por mais de 1.700 mortes apenas na Península Ibérica. 5 turistas morreram por causa do calor nas Ilhas Gregas. A Organização Meteorológica Mundial, uma agência da ONU para o Clima, diz que há uma grande chance de que 2024 seja ainda mais quente do que o ano passado. 2 pessoas morreram, mas esse número deve ser maior, Joel, já que o calor continua muito forte aqui em vários estados americanos. Temperaturas que estão acima, em alguns lugares, dos 56 graus. Today is officially the hottest day ever recorded in this country, with a temperature of 102.3 noted outside of the city of London. Tonight's Get Real India story now. Even as there is monsoon rains across Peninsular India, several parts of North India continue to be under extreme heat waves. Nearly 100 people have lost their lives in Uttar Pradesh and Bihar. E como já falamos, e vamos reforçar, o ser humano sempre soube fazer diferente. Precisamos então definir alguns conceitos que vamos usar durante o nosso episódio e aproveitar e explicar um pouco o que é a agrofloresta. Vamos usar o nome agrofloresta para falar sobre um sistema de plantio que respeita e incentiva processos naturais, com alta diversidade de plantas e acúmulo de nutrientes, que apesar do nome não é feito somente em grande escala. No vaso ou jardim já é possível se aplicar esse sistema tão inovador, sendo ancestral. Inclusive, quero contar um pouquinho sobre o cantinho especial da querida Claire, minha amiga e co-host nessa aventura. Ela tem um jardim incrível em casa, onde o principal cultivo é o maracujá, mas que hoje comporta uma biodiversidade de fauna e flora surpreendente para o tamanho do espaço. É impressionante ver como ela transformou um terreno de cimento e solo infértil em um verdadeiro paraíso verde, com terra preta e cheirosa. É um exemplo inspirador de como podemos regenerar e valorizar os espaços urbanos. Terra boa é aquela que a gente tem. O Zé também tem seu sítio em um cantinho da serra, onde já foram plantados muitos canteiros de agrofloresta produtiva, e uma parte dedicada ao reflorestamento usando os mesmos princípios, com uma variedade de frutas, verduras e raízes que enchem os olhos e o estômago. Além disso, ele tem conseguido ser um refúgio para a fauna local. Já viu de veado campeiro a irara, correndo pelas agroflorestas, transformando o sítio em um verdadeiro santuário para a biodiversidade. É incrível ver o quanto o Zé e a sua companheira têm feito pela terra. Agrofloresta. Agro vem da palavra agricultura, que é a nossa especialidade em produzir nossa própria comida, e que temos anos de treinamento e aprendizado, sendo plantio ou mesmo a criação de animais. Agora imagine comigo, você já viu ou já foi em alguma floresta? De qualquer tipo. Pense em toda a vida existente, todas as camadas de plantas, animais e as diversas interações.
Principalmente para a gente que mora no Brasil, é mais fácil encontrar uma área muito mais diversificada. Então imagine todas essas camadas e diversidades de um ambiente florestal, produzindo alimentos, madeiras, flores, própolis, óleos essenciais e tudo mais que nossa necessidade humana permitir. A floresta em agrofloresta vem do fato que vamos aprender a produzir comida dentro de ambientes que imitam as florestas, em seus processos e ciclos, plantando qualidade de vida e colhendo saúde e abundância. Trabalhar com agroflorestas também é assumir o nosso papel como seres de distúrbio, sendo capazes de intensificar ciclos e processos naturais, que são capazes de transformar áreas em florestas produtivas. Nós vamos definir alguns conceitos básicos em agrofloresta para já ir preparando o terreno para quando começarmos a aprofundar os conceitos e introduzir nossa técnica de ensino em agrofloresta, onde vamos seguir 5 passos para entender a sua complexidade e principalmente como começar a sua, conseguindo visualizar melhor todas as necessidades e características que são essenciais para se entender um pouco sobre este sistema da abundância e, se tudo for possível, um sistema do futuro. Por que não? Depois de entendermos os princípios e as necessidades para se agroflorestar, falaremos um pouco sobre o foco do seu plantio e o porquê isso importa. Quais serão as principais ferramentas e materiais iniciais que podem fazer diferença e ajudar no seu processo, para no final a gente voltar a falar como sistemas agroflorestais são sistemas mais estáveis, produtivos e mais baratos para a produção em pequenas e médias escalas, principalmente quando comparados à monocultura. E não se esqueçam de mandar perguntas e mensagens para o nosso contato, ou nas nossas redes sociais, que vai ser o maior prazer de responder a todos. Estamos chamando de técnica, pois a ideia é que seja fácil para visualizar as diversas partes que compõem a agrofloresta. Vamos generalizar muita coisa. Já pedimos desculpas e tentaremos aprofundar em alguns temas assim que possível. Nos ajudem complementando nos comentários e nas redes sociais. Mas não se assuste com o nome de técnica. É mais uma forma de simplificar e facilitar o entendimento de algo muito complexo, como é a própria natureza. Mas faremos uma simplificação mínima para que você aí, no seu apartamento ou em grandes áreas, consiga entender as necessidades mínimas e básicas para a sua agrofloresta. Então, para conseguir representar de uma forma simples essa técnica, eu procurei algumas representações, algum tipo de simbolismo antigo de como eram entendidas a natureza e principalmente as florestas. As práticas para sistemas agroflorestais são uma mistura de conhecimentos antigos ou ancestrais. E claro, não chamando aqui de antigo o que é antiquado, são coisas diferentes. E são misturados com conceitos científicos, o que eu acho que pode dificultar tanto para quem tem conhecimento na área e para quem não tem. Tentaremos transitar nesses dois mundos para uni-los em uma coisa só. A ideia de elaborar essa técnica surgiu depois que eu busquei, nas sabedorias antigas, diferentes jeitos de representar a natureza. E uma das formas mais usadas são conhecidos como os 5 elementos, aparecendo até mesmo muito na cultura pop. Muitos povos usaram 5 partes diferentes para tentar representar o mundo e a natureza, cada um do seu jeito. E vai ser mais ou menos a mesma coisa que vamos tentar fazer aqui, adaptar à nossa realidade. Usaremos os elementos terra, a água, o ar, que será o clima, o fogo, que vamos chamar de energia, e a alma ou o coração, que será o manejo. Sendo a terra todo o entendimento de como o solo e a vida que habita nele são de extrema importância para a saúde das plantas e também da nossa. A água, que além do básico, para uma irrigação comum, é importante saber que é possível se plantar água.
Sim, plantar água. A energia é a que move a maior parte da vida que conhecemos, tirando alguns micro-organismos malucos que comem radiação, e é abastecida pela nossa principal fonte de vida, o Sol. O clima, que é o mais caótico e imprevisível de todos, mas tem que ser levado em consideração quanto ao local do seu plantio e na escolha das espécies. E por fim, e não menos importante, o manejo, que é o nosso papel dentro do plantio, que vamos separar em tarefas e ferramentas que podem ser úteis dentro do planejamento e da continuação do seu projeto. E lembrando que jamais vamos conseguir passar todas as informações e detalhes sobre uma agrofloresta, nem em 1000 episódios. E jamais vamos te dar uma receita pronta, porque ela não existe. Leiam, busquem outros meios de informação, vão a campo e o principal, não tenham medo de começar. Coloquem a mão na terra. E vamos deixar mais sugestões de conteúdo e outras referências, pois a nossa maior ferramenta sempre vai ser o conhecimento. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire, e esse é o Muda Floresta. Se você acha esse assunto interessante, conhece alguém que poderia se interessar, mande esse podcast para todo mundo. No próximo episódio, mergulharemos a fundo no papel fundamental que a terra desempenha nos plantios agroflorestais. Vamos explorar como a qualidade do solo, sua composição e as técnicas de manejo impactam diretamente na saúde e na produtividade das agroflorestas. Vamos plantar a palavra e espalhar mudas de agroflorestas. E lembre-se, conhecer para preservar. Florestas ou nada. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.